Boa noite a todos, feliz sábado. Mais uma vez estamos aqui reunidos para nós fazermos a nossa recapitulação da lição, aonde nós estudamos durante a semana. Aqui nós temos convidado o irmão Pérez, nosso ancião de igreja, temos o irmão Adelir também, nosso ancião. Que Deus possa usar cada um de vocês, nós possamos recapitular e as pessoas consigam entender, aqueles que podem nos ouvir e assistir. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Peço que você feche seus olhos. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus, nós estamos felizes porque deu vida para cada um de nós, onde chegamos no final da semana, chegou o sábado, nós estamos aqui para te adorar e Espírito e verdade. Nesse momento, vamos recapitular a lição. Capacita cada um de nós, ó Deus, que nós falamos só realmente que temos que falar e para nós a sabedoria. Em nome do Senhor. Amigos, então é assim, deixa eu fazer aqui uma abertura, e daí os nossos companheiros, nossos amigos aqui, irmãos, vão dar continuidade. Talvez você que não conhece, nós temos uma lição, estudamos semanalmente. Hoje estamos na lição 6, onde ela fala de família. Fala encontro, descanso nos laços da família. Com certeza, muitos de vocês, ou muitos de nós descansamos, ficamos tranquilos quando nós estamos reunidos com as nossas famílias. Nossa família para nós é uma base. A família sempre foi uma base, mas também nunca foi só felicidade. A família sempre teve dificuldade porque nós somos pessoas, seres humanos, pecadores. E como nós pecadores, nós também temos as nossas dificuldades. Eu queria comentar com vocês aqui, na abertura, que diz assim: alguém são abençoados por ter família e reflete o amor de Deus. Mas muitos têm que se contentar com menos do que o ideal. Porque nessa vida que nós vivemos nesse mundo, nós somos provocados com dificuldade todas as horas para nós trazer dificuldade, principalmente com as nossas famílias. Porque o inimigo de Deus, ele não quer que nós tenhamos um lar estruturado. Ele não quer que nós tenhamos um lar estruturado. E nós vamos ver numa sequência aqui, que desde dos tempos antigos, como se diz, né? Dos tempos bíblicos mais antigos, o que começava errado na família não terminava bem. E assim é a sequência que nós vamos ler, nós vamos estudar na sequência de domingo. Se alguém quiser comentar de sábado alguma coisa, mas desde na sequência de domingo lá fala bastante da família. Boa noite. Queridos, achei interessante aqui que a lição fala. Nós escolhemos muitas coisas na nossa vida, mas a família é uma coisa que a gente não escolhe. Ninguém escolhe o pai, nem a mãe. A família é um dom que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos ter uma vida mais feliz e abençoada através da família. A família foi instituída por Deus e ela é para ser uma bênção. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Na sequência, nós vemos ali no capítulo 34 de Gênesis as situações que envolveram ali, né? Imaginem um menino, muitos sonhos na vida, né? E realmente isso acontecia na vida de José. Mas em meio a essas coisas boas que Deus mostrava para ele, a família estava ali no dia a dia deles, as situações complicadas que ocorreram, né? O capítulo 30 traz aquela situação ali onde que houve uma violência contra a irmã de José, e aí os irmãos dela de pai e mãe, vamos dizer, mais próximos, o que eles fizeram, né? O que uma criança, vendo tudo isso, poderia ser a sua, vamos dizer, maioridade? Eu vejo aqui na lição que a lição fala que José era um dos filhos. A lição fala que ele era o mais querido. Por quê? Ele era filho da esposa que amava.
Então, ele era o preferido da família. Então, isso trouxe alguns problemas na família, porque os irmãos ficaram com ciúme. E a lição fala, né, João, que ele estava lá no campo cuidando das ovelhas e os irmãos foram até ele, né, João? E o que aconteceu ali, João, quando os irmãos foram até ele? A intenção dos irmãos, na verdade, era acabar com a vida dele, né? Mas como era irmão, como que eu vou acabar com a vida do meu próprio irmão? Que dificuldade, né? Que apesar de eles queriam fazer, mas eles tinham dificuldade como fazer, né? Porque era um filho amado do pai. Quem não vai desaparecer? Que para a família nossa depois? Como que vai ser? Como é que o nosso pai vai reagir? E assim por diante. Mas eles fizeram uma armadilha, ou tentando matar, né? Tentando matá-lo, né? Se não conseguem matar, eles fizeram o quê? Vamos vender esse camarada aqui. Vamos trocar ele por uma grana, por alguns benefícios nossos aí, né? E assim eles foram tramando. Só que antes de tudo, que ele já veio do nascimento errado, na verdade, né? Verdade Anteciparam, né, o nascimento deles ali, né, irmão? Na verdade, aqui nós vemos que o bisavô deles, né, que era Abraão, né? Abraão também teve esse problema lá já quando com a sua enteada lá, né? Sara era estéril e ela não era capaz de conceber. Então ela propôs para Abraão que Abraão ficasse com sua escrava e através dela concedesse filho. Mas nós vemos que aquilo gerou um problema muito grande. Aí veio esse problema já de família, né, João? Então, e a família e Jacó ali, ele tinha várias esposas, né? Jacó tinha 2 esposas, tinha Raquel, né? Era Raquel, né? Raquel e Lia. E as duas disputavam entre elas quem teria mais filhos. Só que Raquel era a que Jacó amava e ela não era capaz de conceber filhos. E ela, em vez de... Aí ela arrumou um meio. Ela deu as suas escravas, né, para se deitarem com Jacó, para que através das escravas pudesse ter filho. E elas foram fazendo uma competição uma com a outra para ver quem dava mais filho para Abraão. E isso gerou, para Jacó. E isso gerou muitos problemas, porque gerou muito ciúme, né, João? Interessante, né, que a fruta não cai longe do pé, né? Não tem como. A fruta sempre cai próximo ao pé. E nós vimos a dificuldade que veio enfrentando. Primeiro, quer dizer, primeiro não decorrer ali, era um filho predileto. Um filho que era ali uma melhor túnica especial, o dodói do papai, né? A irmandade ali, quem sabe, de uma vida mais dura. Não é possível um negócio desse, né? Mas o que nós podemos aprender também é que Jacó piorou a situação, como já comentamos, com a família por seu favorecimento, né? Favoritismo para com José. Lhe dar uma custódia, uma túnica colorida, né? Essa realmente foi uma família disfuncional. Desmontou a família. Desmontou. Porque jamais, irmãos, jamais um pai poderia amar um filho mais do que o outro, né? Jamais. Filho é filho. Todos são filhos. Deus ama nós, ama eu, ama você, a cada um de nós com a mesma igualdade. Mas aí entra inveja, entra sérias dificuldades, né? E aí traz os problemas e as consequências para a vida deles, né? E complementando aqui, ainda diz assim: eles aprenderam realmente de maneira mais difícil sobre a fé, o amor, a confiança em Deus, enquanto lutavam esse problema familiar. Como é difícil. Temos, né, João? Abraão, Isaac, Jacó, eles estão lá no livro de Hebreus, né, Foram Pérez? listados como homem de fé, né? Foram listados como heróis. Por que, Como heróis Pérez, da que fé. eles foram listados como heróis? Porque apesar das lutas, né, Pérez, desculpa, acho que você ia falar, mas apesar das lutas, das dificuldades, eles nunca abandonaram Deus. Eles eram perfeitos, Pérez? Não eram perfeitos, mas eram aquelas pessoas que Deus tinha colocado, né? Assim como nós hoje, nós estamos aprendendo com eles, isso foi colocado na Bíblia. Alguns pais, eles não gostam, né? Ter isso na Bíblia, eles acham que isso
Mas aconteceu, mas fazia com que fez com que essas pessoas aparentemente não mereciam o favor de Deus, acabaram indo parar nessa galeria de heróis da fé de Hebreus. E eles se arrependiam, eles confessavam, eles mostravam para Deus, né, que tiveram dificuldades, se sentiram acuados, se sentiram pressionados, mentiram, né? Mas não é uma sequência, porque a gente vai vendo na sequência, por exemplo, na segunda-feira, escolhendo uma nova direção. Então, toda aquela dificuldade com a irmã, aí um dos irmãos mais velhos já mantém relação ali com o pai, né? Mulheres do pai, né? Tinha várias, Jacó tinha várias mulheres. Então, José presenciou tudo isso, poderia ter ido numa direção errada, mas ali, segunda-feira, ali, escolhendo uma nova direção. Interessante, né, Pérez? Só complementar com duas palavras aqui. Esses filhos eles viram as mães se matando, brigando, se degradando, né? Então, você vê, se a gente cresce num ambiente desse, qual que é o futuro, a consequência? Está falando, a fruta no calanjo do pé, os resultados estão aí. Mas o bom é que tem uma nova aliança, um novo caminho, uma nova vida, né? Apesar da dificuldade, como ele foi para uma nova vida, ele começou uma nova vida e testemunhou como um novo homem, um homem de Deus. Porque, assim, quando eu olho a história aqui e vejo lá o João França, se fosse o João França chegando, eu não sei o que seria de mim, E assim, irmão dele, as tentações que esse camarada enfrentou. Ele poderia chegar lá e trocar os pés pelas mãos e, já que eu estou aqui, que me venderam, eu vou bagunçar a casa agora, né? Mas eu acho, quando ele saiu, o espírito de profecia tem um texto aqui, João, que está aqui na lição. E diz assim, ó. Está lá no livro Patriarcas e Profetas, página 213. Diz assim, então seus pensamentos, né, os pensamentos de José, se voltaram para o Deus de seu pai. Na infância foi ensinado a amá-lo e reverenciá-lo. Muitas vezes, na tenda do pai, tinha ouvido a história da visão de Jacó, quando saiu da sua casa como exilado e fugitivo. Entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele em seu exílio. Exílio. Então nós vemos, você imagina só, o Espírito de Profecia fala que quando ele estava sendo levado, ele pôde ver as terras do pai. Imagina o coração de José como que ficou, as lembranças do seu, sabendo que ia para um lugar desconhecido. Mas ele tomou a decisão de confiar em Deus, né, João? Fico assim pensando, irmão, que apesar das lutas, como já falamos, eles nunca deixaram de obedecer a Deus, né? Sempre decidindo do lado de Deus, apesar das dificuldades. Como você falou, José levou consigo a dor do relacionamento complicado, a ansiedade de viajar para o Egito, para onde foi vendido. A viagem não foi tranquila. E logo do trajeto era difícil conter as lágrimas dele. Primeiro porque ele gostava da família, e ele para uma terra desconhecida. E com certeza, no fundo, ele tinha mágoa dos próprios irmãos, porque venderam ele, né? Venderam ele. Aqui só deixa eu complementar, que diz aqui, chorou amargamente ao pensar naquele pai amoroso. Solidão ia na aflição. Ainda soava em seus a palavra dolorosa do insulto dirigido a ele diante da sua súplica desesperada que dizia, deixe eu, volta para casa, não me mate, não me venda. Falava nos seus ouvidos, falando, não, vamos dar um jeito nesse caboclo, vamos resolver a situação logo aí, né? E a Bíblia ensina sobre o compromisso pessoal. E eu me volto para a lição da semana passada, né? Quando temos ali que o ave era leve, Deus não traz aqui. A fim de encontrar descanso, devemos a Deus
mesmo que nossos pais tenham sido antes espirituais, a fé não é genética. Lembre-se, Deus tem somente filhos e não diariamente com Deus. Eram tantos. Daniel, né? Olha, eu e minha casa até aprendeu, né? Uma jornada para uma. O líder acaba. Mas Moisés, né? Ele tem que. No fardo, Hugo, que Moisés. Ele é de Deus, né? Daniel também, né? A situação de Daniel e os 3. Nossas decisões devem ser tomadas a favor de Deus, dita a santa palavra. Serve isso aí. Por que serviu a galeria de heróis da fé para esses arcas, profetas que fizeram tantas coisas erradas, mentiram, e foram enganados, né? Daniel, por exemplo, e a melhor alimentação era aquela. Quando nós pensamos, temos a primeira na feia, o cara. E foi porque era Na verdade, ele tomou uma decisão, né, Pérez? Ele tomou a decisão de ser fiel a Deus, não importasse qual fosse esse. Todos eles tomaram essa decisão. Mas vamos continuar, né, irmãos? Vamos lá. Deixa eu lembrar duas palavras, irmãozinho. Assim, eu acho interessante que José não ficou lembrando do passado. Ele se conformou, não se conformou, mas se consolou na confiança em Deus e tocou a vida. E tocou a vida. Às vezes ficam lembrando lá do passado, né? Como a gente fica lamentando coisas que já passou, né? Aqui na parte de terça, João, fala ali, encontrando o verdadeiro valor próprio. Imagina a situação de preferido do seu pai e mimado, e ele era mimado pelo pai, ele se tornou um escravo no Egito. Deus trabalhando para melhorar o caráter de José. Por que Deus permitiu que ele fosse? Deus permitiu, irmãos, por quê? Porque Deus percebeu o que ele precisava. Sim, ó, quando nós não conhecemos nem o passado, nem o presente, nem o futuro, só Deus pertence. Só lembrando assim, José que matou a fome dos seus próprios famílias, dos próprios familiares, acho que não está na lição, isso aqui eu não vi, né? Mas lá depois, quem matou a fome dos parentes dele foi o próprio José. Foi o próprio José que matou a fome. Então, assim, José tinha nutrido esperança de escapar e voltar para casa. Ainda tinha. Mas que ele se comentou, virou um escravo, foi preso, e lá na carceragem, lá tinha que respeitar ele, porque era um homem, diferente do que eles viam, um José diferente, um presidiário diferente. Não era um presidiário comum, eles viam diferença na vida dele, nas atitudes dele, na educação dele, era um homem diferente, né? E assim era respeitado. Então diz aqui, só para mim complementar aqui, nossa família e relacionamentos são essenciais para a nossa autoestima. José cresceu acreditando que era especial. Esse comentou, né, o filho mais velho, o filho mais novo e tal, né? José aprendeu a lição que todos temos que aprender, independentemente de outras pessoas, para dizer o nosso valor, né? Dificilmente outras pessoas para nosso valor. Dificilmente a jornada ficaremos terrivelmente confuso, porque nem todo mundo vai para apreciar quem somos e a nossa maneira de ser. Desde disso, precisamos nós encontrar um novo valor próprio no Deus e pensar de nós como Ele nós encontramos no nosso valor próprio, no nosso valor, não nas funções que desempenhava atualmente, mas quando que Ele mostrava um novo valor? Nas atitudes dele e a diferença dele, uma pessoa temente a Deus, porque ali ele foi uma pessoa especial.
Nós, na mesma situação de José, nós éramos escravos no início. E aí Deus nos trouxe, né? Como Deus vê cada um de nós, né? Isaías, Malaquias, João, João, Romanos, 1 João, temos como é que Deus nos trata, né? Esses versículos celebram o privilégio extraordinário de sermos filhos de Deus. E o afastamento do pecado que tal relacionamento proporciona, promove, do ponto de vista humano, ser filho de Deus, diz um cristão. Não importa de que seja, mas nós aprendemos essas lições. E onde você estiver, José estava lá, mas quem era ele naquele momento? Era um escravo que podia ser comprado ou vendido à vontade. Observe, a sua situação mudou. A vida parecia ter-se. Enquanto ele estava fazendo o trabalho dele, houve ali uma interferência da mulher de Potifar. Outra nação, né? Outros traços, né? E agora a mulher traz aquela coisa, situação, ele é tirado agora e jogado na prisão, mas a gente, pelo relato bíblico, a gente percebe que Mar não tinha aquela confiança. Se é uma situação, ele é morto, né? Trejado pelos judeus, né? Imagina lá no Egito, se eles mas nós, apesar de todas as dificuldades que nos impõem, Deus nos considera como filhos. Interessante, Pérez, que Romanos 8,14 diz bem assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É coisa, né, irmãos, que Deus olha com nós com um olho de graça. Graça, né? Porque nós somos salvos pela graça, que nós não merecíamos a salvação. Então Deus olha para nós, em nós, veja como olho de graça. Imagina se não existisse a graça, se Jesus não tivesse morrido, o que seria de nós? Nós seríamos fulminados, porque nós pecamos e nós merecíamos todo dia a própria morte. Nós não teríamos como olhar de outra maneira, que outra saída para cada um de nós, né? Não teria outra maneira. E quando nós vemos aqui José, né, nessa situação, porque nós vemos que não falou ali um homem forte, era um homem forte, bonito, mas nós, seres humanos, olhamos a parte interna das pessoas, o exterior, externa. E Deus vê a nossa parte interna. Então ali, eles viam José, quem sabe a mulher de Potifar, podia dizer assim, vou derrubar esse camarada, porque ela via a beleza externa dele. Só que Deus preservou e cuidou e fortaleceu, porque Deus conhecia a parte interna de José. Conhecia o seu relacionamento com Deus. E na parte de quarta diz assim, relacionamentos aprovados por Deus. A lição deixa muito claro que o Senhor era com José. A lição diz que Deus abençoou ele de tal maneira que a bênção não ficou só com ele. Potifar foi abençoado através de José. Então nós vemos que quando a pessoa é fiel a Deus, como José foi fiel a Deus, através de nós que somos abençoados por Deus, outras pessoas também recebem as bênçãos. E nós vemos que Potifar pôde perceber isso, e ele viu que tinha alguma coisa diferente em José. Era diferente. E ele colocou José como chefe da sua casa. Aí o nosso irmão Pérez ali já comentou a respeito do que aconteceu, né? Então nós vemos que o Pérez já comentou aí que ele foi assediado, né, e tal. Então nós vemos que o que é importante aqui é que Deus estava com ele. E aonde Deus abençoava, interessante, irmãos, não importava onde seja. Onde eu estudando essa semana e pensando assim, ó, apesar de um planeta nosso tão grande, talvez pela quantidade de pessoas, uma margem muito pequena teme a Deus.
Mas ainda, por ter pessoas que temem a Deus, ainda Deus com certeza livra muitas famílias, muitas cidades, o planeta inteiro. Está segurando ainda o planeta, porque tem pessoas que temem a Deus. Vou trazer mais pequeno ainda. Quantas pessoas, quantas famílias é abençoada, porque Deus tem um filho dentro daquela casa, dentro daquele lar, que é uma pessoa temente a Deus. Lá na sexta-feira, nós vamos lá, tem uma pergunta, e ele diz assim, quando uma mulher, por exemplo, a única mulher, ou uma única pessoa numa família, que é um cristão, essa família é abençoada pelaquela pessoa que é temor a Deus, porque Deus não tem como tirar o sol dela, das outras pessoas, e dar só para mim. Então, Deus concede o sol para você, e o injusto também acaba tendo o sol junto com a de tirar. Gente, vamos para quinta-feira, que nós temos 5 minutos aí para a gente encerrar. Quinta-feira, Pérez, quer comentar aí para nós? Quer começar a comentar? Grande conflito próximo e pessoal. Então, José, ele teve lá as dificuldades dele. Ele, pastor de ovelhas, filho querido, passou, sabe, os irmãos acabaram batendo nele, pegaram ele naquele, rasgaram as vestes. Então, ele, filho querido, passou a ser judiado, a escravo. Daí de escravo ele passou a ser chefe da casa. Mas Deus tinha algo melhor para ele. Mas ele tinha que ser. E para que ele fosse preparado, algo de pior ainda iria acontecer, né? E o que aconteceu, Pérez? Da casa de Potifar, ele foi para a prisão e lá ele começou a demonstrar como justo a sabedoria que Deus tinha dado. E aqueles sonhos que ele tinha quando criança, ele começou a assim traduzir para as pessoas, colocar em prática. E 2 oficiais de Faraó foram colocados, líderes ali, vamos dizer assim, e tiveram as suas dificuldades, né? Tiveram seus conflitos pessoais lá, e agora estavam ali pesarosos e aproveitou essa situação. Além de ajudar aqueles 2 homens, né? Um não foi bem ajuda, mas de qualquer forma ele pediu para ter a resposta e recebeu a resposta. José passou. Deus informou para ele. Depois, na sequência, Faraó tem lá também o seu sonho, a sua visão, e José é tirado de lá, né? Então, o conflito que ele vai tendo vai preparando ele, como a dele falou aqui, para coisas melhores. Então, na nossa vida, nós temos dificuldades. Nós temos coisas que acha que mais, né? Mas Deus tem algo sempre melhor para a gente. João. Eu só quero dizer que José, mesmo na prisão, é claro que Deus abençoou, Deus transformou, mostrou uma pessoa diferente, mas ele nunca retribuiu, porque ele não foi só bem-vindo, ele foi maltratado também. Aqui na parte diz assim que, vou lembrar aqui, José encontrou descanso mesmo na prisão, porque Deus estava com ele. José não concentrou na injustiça, na situação, não se retraiu, nem desistiu de Deus. Então não foi um mar de rosa, mesmo na prisão. Teve os benefícios, mas ele teve, quem sabe se assim como os irmãos estiveram lá, o cara está chegando, agora já está sendo nosso chefe, está sendo amigo parceiro do outro, e não sei o quê, teve as dificuldades, mas ele não desistiu. Queridos, vamos encerrar então. Quer fazer um comentário final aí, você? O comentário final que eu quero fazer é muito simples. Nunca desista de Deus. A nossa família é a base de tudo. Deus, desde o princípio da criação do mundo, já teve Adão e Eva como família base, apesar que é raro que sim nós erramos, mas nunca desista de Deus. E Deus é um nosso Pai. Nós somos filho e não somos neto. Deus tem filho e não tem neto. Deus abençoe a cada um de vocês e nós também. Amém.
Quer fazer algum comentário, Pérez? Eu só queria comentar, para concluir, que José lá na prisão, muitas vezes a gente olha e fala, puxa, mas José foi parar na prisão. Veja bem, lá na prisão, tentações da mulher de Potifar. Lá na prisão, foi um lugar onde Deus separar o governador do Egito. Nós vamos ver, tem aí para as consequências fizeram de José o governador do Egito. Não perca a semana que vem. Deus abençoe você. Acompanhe aí através. Vamos estudar. Quer fazer a oração para a gente encerrar? Amorável Deus, grande Pai, obrigado, Senhor. Temos aqui numa família baluarte, ter força dos altos céus para pensa, calcular o céu para ganhar, as bênçãos que o Senhor, o privilégio de ter cada trimestre para estudarmos e colocar em prática na cidades, ritos, preservado o seu povo. Nós temos sofrido no dia a dia. Nós para fortalecê-los através intercedendo por eles através de orações, de comentários, de ações que o Senhor te agradecemos e